Bom, então vamos lá. Hoje é a nossa 23ª aula. Nós vamos continuar agora no livro de Apocalipse. É a nona parte, Nona parte desse estudo do livro de Apocalipse. E nós vamos ler hoje a quarta das cartas. São 7 cartas, esta é a quarta. É a carta à igreja de Tiatira que nós vamos estudar hoje. Então, quem tiver com a Bíblia na mão aí, quiser já deixar aberta, Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 até o 29, é onde a gente vai ler a passagem sobre a igreja de Tiatira. Diz assim: mensagem à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, em ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, essa carta à igreja de Tiatira, como todas as cartas do Apocalipse, ela segue uma estrutura, Tem 7 pontos em comum em todas elas. Nessa carta nós temos da seguinte maneira a distribuição, A saudação e destinatário. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Está no capítulo 2, versículo 18, a primeira parte, ou a parte A. Depois, o segundo ponto é a maneira como Cristo se mostra para eles. Nesse caso aqui, ele se apresenta da seguinte maneira: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Está na segunda parte do versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. É a única vez em todo o livro do Apocalipse que Deus, Jesus Cristo, se identifica como Filho de Deus. Não tem outra passagem no Apocalipse em que ele se identifique dessa maneira, só essa. Isso é uma maneira dele mostrar a intimidade que ele tinha com aquele povo, a proximidade que ele tinha com aquelas pessoas. Os olhos como chama de fogo é uma maneira de mostrar que ele enxerga além da aparência. Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro dos Thundercats, visão além do alcance. Assistidor de desenho infantil é fogo. E os pés semelhantes ao latão reluzente, ou seja, ele passa por cima de tudo, nada pode deter a sua caminhada. O terceiro ponto, em comum em todas as cartas, é uma aprovação. Nesse caso, a aprovação é a seguinte:
Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Capítulo 2, versículo 19. Depois existe uma condenação. Nesse caso a condenação é: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa versão está diferente da que eu li, em alguns detalhes aqui, né? Na hora de copiar eu peguei outra versão. Depois uma advertência e uma ameaça. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Se você observar, isso está no capítulo 2, versículos 24 e 25. Entre o versículo 19 e o versículo 24, nós temos 4 versículos inteiros onde ele fala especificamente sobre aquela mulher. Por que ela não está, essa parte eu não pus aqui? Porque essa parte é uma parte específica. Não era para a igreja, era para aquela parte infiel da igreja, né? Então, não entra aqui. Depois, uma exortação para que a igreja despertasse, né? A exortação é sempre, em todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 19. E uma promessa, que também está lá, que é o último ponto. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqui, de novo, a gente vê uma informação de intimidade, de proximidade, de estar junto, né? A estrela da manhã é o Senhor. Então, ele vai se dar a essa pessoa, ele vai iluminar a vida dessa pessoa, ele vai esclarecer essa pessoa de uma maneira diferente das outras. É algo poderoso. Então, essa carta tem muitos detalhes e eu propositadamente pulei alguns, porque senão o estudo ia ficar imenso. Me concentrei em alguns pontos que me pareceram mais interessantes, até para a gente analisar a nossa própria estrutura de vida, né? Primeiro, vamos lá, vamos falar um pouquinho da cidade. A cidade de Tiatira estava situada num caminho entre Pérgamo e Sardes, na Ásia Menor. Atualmente chama-se Akhriar, ou Rissar, sei lá como é que fala isso. Fica na Turquia. Ela era, na época, uma cidade que manufaturava muitos produtos. Tecidos, bronze. Ela tinha vários artesãos dentro dela, né? E era de uma maneira diferente de outros lugares, eles se juntavam em grupos para fazer aquela obra, né? Na região de Tiatira, crescia uma planta, uma espécie de planta, chamada de garanza. Essa planta, da raiz dela se extraía uma tinta vermelha, um vermelho quase roxo, que era usado para fazer os tecidos chamados de púrpura. Com a cor púrpura, vinha dessa planta, né? No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, do versículo 11 ao 15, ele relata que uma mulher vinda de lá, por nome Lídia, que era vendedora de púrpura e era temente a Deus. Ela aceitou, né, a mensagem de Paulo, estando em Filipe, mas ela era de Tiatira, né? E ela levou a igreja para lá. Essa mulher chamada Lídia. Está no livro de Atos, do capítulo 16, do versículo 11 ao 15. Eu vou até ler aqui. Diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Somátria, e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos,
que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, essa era a Lídia, uma mulher de Tiatira, que foi quem levou a igreja para lá. Em Tiatira, como em toda a região, imperava a idolatria. Tal como na maioria das cidades daquela região, Tiatira tinha muitos templos dedicados a vários deuses. No caso de Tiatira, o templo mais importante era o de Apolo, o deus Sol, filho de Zeus. Na mitologia greco-romana, Zeus é o Deus poderoso, Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Depois dele, o seu filho, Apolo, que era o Deus Sol, era o mais importante. Então, a maneira como Jesus se identificou, o Filho de Deus, não o filho de Zeus, já começa aqui. A confrontar as mentiras que viviam naquela cidade. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes a associações profissionais de hoje, sindicatos, mas com elementos religiosos de influência pagã muito presentes. Segundo estudiosos, estas organizações eles se reuniam constantemente, mas a desculpa da reunião, na verdade, era comércio. Só que eles não faziam nada naturalmente. Tudo que eles faziam, todos os documentos, tudo que era acordado, era feito através de um ritual pagão. Então eles se juntavam com comidas, com festas, para celebrar esses acordos, quando iam vender, quando iam comprar. Então havia uma influência desses cultos pagãos muito forte dentro do sindicato. Não era, os caras estavam lá só por causa do trabalho. Não, eles estavam lá para propagar a religião, para oferecer aos seus deuses tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, nesses banquetes, as comidas e as bebidas oferecidas diante de seus deuses, sendo que era comum que esses banquetes terminassem em atos de promiscuidade e de devassidão, segundo os ritos pagãos da época que envolviam sexo cultual. Eu já comentei algumas vezes com vocês a respeito disso. O sexo cultual era porque as sacerdotisas eram prostitutas, em nome da religião. Então elas seduziam os homens, às vezes para ter relação uns com os outros, às vezes com ela, às vezes com vários, aquela coisa nojenta. E isso tinha uma função de agradar aos deuses deles. Então não era uma brincadeira, aquilo fazia parte do culto deles. Eles acreditavam naquilo, a promiscuidade era muito grande. Havia aqueles, já nessa época já tinham sido quase abolidos, mas ainda havia alguns que procuravam marcar essas festas na época que as mulheres estavam férteis, para que houvesse relação com homens e elas engravidassem, para que essas mulheres concebessem filhos que seriam oferecidos em holocausto a esses deuses. Então, quando fala de paganismo, não é só aquele negócio do índio de balançar o chocalho lá na beira da coisa que é paganismo. Existe um ritual macabro por trás, em todas as seitas. Aí você se espanta hoje, quando você ouve falar do cara que foi ali e ofereceu a galinha preta de macumba ali na esquina. Isso não é nada diante do que já foi feito. Mas, tanto aquilo quanto isso é oferecido
aos demônios. E é vedado ao povo de Deus participar dessas coisas, né? Bom, então, continuando aqui. Quanto à igreja em si, podemos observar pelo texto que os problemas enfrentados por ela não tinham relação direta com perseguições do imperador ou de outros religiosos, mas, infelizmente, vinha de dentro. Nós vimos isso também quando estudamos a respeito da igreja de Filadélfia, né? Que dentro tinha a doutrina dos nicolaítas e tal, e outras coisas. Da mesma maneira, dentro dessa igreja, começou a aparecer uma falsa doutrina, nesse caso muito grave, porque Deus já havia identificado que ali havia uma falsa profetisa. E essa mulher estava disseminando uma falsa doutrina entre os cristãos. E o pior, isso estava sendo tolerado. Isso não estava sendo combatido, isso estava sendo tolerado. Tá? Então, continuando aqui, ó. As perseguições tal eram internas. Transparece no texto que esta igreja não estava fria no amor. Ao contrário, Jesus diz que conhece seu amor, fé, paciência, seu serviço e suas obras. Ele testifica, inclusive, que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, isso mostra que era uma igreja engajada. Aquelas pessoas viviam pela fé, numa época de perseguição, numa época de restrição, debaixo de um império pesado do mal, porque os cristãos não eram bem tratados no Império Romano, e eles estavam ali fiéis, crescendo na fé, se fortalecendo, vivendo. Então, caramba, se eram cristãos firmes na fé, se estavam cheios de amor, se tinham boas obras, como aquilo apareceu lá no meio? Não é uma coisa para a gente pensar? Como que uma pessoa chega aqui contando uma mentira e a gente deixa? Então, Jesus os repreende por tolerarem uma falsa profetisa em seu meio. E chama essa mulher de Jezabel, numa clara referência à esposa do rei Acabe, uma feiticeira, filha do rei Sidônio Etbaal, com o qual o profeta Elias teve grandes transtornos. Depois leia em casa para se lembrar, né, para recordar essa história. 1 Reis, do capítulo 16, versículo 19, até o capítulo 19, versículo 21. São 3 capítulos inteiros e mais um pedaço. Lá você vai ver que não foi uma brincadeira o que aconteceu. O rei Acabe, nessa época, só para encurtar aqui, para a gente não se perder. O povo de Israel, a nação de Israel, estava dividida em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte capital era Israel, a capital era Samaria. E o reino do norte era Judá e Efraim, e a capital era Jerusalém. Então havia uma divisão, havia 2 reis. Um reinando em Jerusalém, sobre o reino do norte, e o outro reinando em Samaria, sobre o reino do sul. 2 reis. O reino de Judá, o assim chamado reino de Judá, que era Judá e Efraim, com a sede em Belém, era a raiz de Davi. Deus manteve naquele reino de Judá uma linhagem de pessoas descendentes da família de Davi, por um tempo. Do outro lado, eram outros povos, eram outros reis. E no reino do norte, houve reis ruins, mas no reino do sul era a tônica. Eram terríveis, mas de todos os péssimos reis que reinaram em Samaria sobre Israel, o pior foi Acabe.
Ele fez tudo de ruim que os outros fizeram e ainda fez uma coisa que nenhum outro havia ousado fazer. Ele foi e se casou com uma mulher de fora. E não foi uma mulher qualquer. Ele foi e se casou com a filha de um rei sidônio, uma feiticeira adoradora de Baal. E uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou com essa mulher foi construir um templo a Baal, em Samaria, ao lado do seu palácio. E aí começou o conflito, não só com Elias, com outros profetas, porque esse homem não ouvia o que Deus falava. Ele fazia tudo do jeito dele. E, principalmente, ele fazia tudo do jeito que a sua mulher o induzia a fazer. Então, essa mulher matou praticamente todos os profetas, todos os sacerdotes da casa de Deus que habitavam no Reino do Sul foram mortos por ela. E no lugar ela levantou 450 profetas para oferecerem cultos a Baal. E depois ela levantou mais 400 profetas para oferecerem culto a outros deuses. Cultos aos demônios. Baal é um demônio. E veja bem, em nome do rei, com o apoio do rei, do povo que Deus tirou da escravidão do Egito, e que guiou por 40 anos no deserto, e que através de juízes fez maravilhas para aquelas pessoas estarem naquela terra, ocuparem aquele espaço reservado por Deus. Então, a coisa foi tão séria que Deus condenou essa mulher a morrer comida pelos cães. E foi assim que ela morreu. Comida pelos cães. Imagina que coisa. Mas por quê? Porque a pessoa era conscientemente contra o Deus de Israel. Qualquer outra coisa ela aceitava, mas o Deus de Israel não. E quando o Senhor Jesus, agora lá no livro de Apocalipse, chama aquela falsa profeta de Jezabel, não é porque o nome dela era Jezabel, é porque a atitude dela era igual à daquela outra Jezabel, lá de trás. Uma pessoa que induzia o povo a pecar contra Deus. Uma pessoa que induzia o povo de Israel a passar por cima das regras de Deus e adorar outros deuses. Comer dos sacrifícios oferecidos aos ídolos nas festas dos comerciantes. Participar dos cultos com atos sexuais em homenagem aos deuses. Essa era a mulher e essa era a doutrina que eles estavam tolerando. E Deus os repreende por isso. É algo... Pô, está todo mundo vendo que está errado. E ninguém vai fazer nada. Complicado, né? A coisa era tão grave que no Apocalipse o Senhor destinou um castigo especial para ela e os seus seguidores, a quem ele chama de filhos. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 20 ao 23. E ele diz assim, eu vou ler na Bíblia de cá. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vê que isso é muito específico.
Havia dois tipos de pessoas atrás dessa mulher. Uns que estavam sendo influenciados, que ainda resistiam, mas estavam meio que já aceitando, achando normal. E um grupo que havia vestido a camisa. A um grupo, o Senhor diz, virá grande tribulação. Porque eles foram lá, se envolveram com ela, tal, não estão fazendo parte, mas estão deixando acontecer. E o outro grupo, os filhos, ferirei de morte. Então é uma coisa, né, complexa, a gente precisa entender isso aqui. Não é fácil, a gente ia passar a noite inteira estudando isso para chegar num consenso. Eu vou falar algumas coisas, mas não dá para falar tudo, gente. Outro detalhe importante. Eu já disse a vocês que nós analisamos essas cartas como sendo uma revelação de Deus sobre atitudes, fases que todas as igrejas têm em algum momento da sua história. Em algum momento da sua história, todas as igrejas passam por problemas, ou porque deixaram alguém falar demais quando não era para ter falado, ou porque deixaram acontecer alguma coisa que não era para ter deixado. Todas as igrejas têm problema. Isso a gente vê nas 7 cartas. Uma igreja hoje, ela é firme, ela está fiel, ela está ali cheia de boas obras, de repente ela tropeça e cai. Esquece de alguma coisa, tropeça em algum detalhe, deixa de se importar com alguma coisa, esfria, vira morna, que nem a gente já leu aqui. Ou seja, há momentos na vida de uma igreja que ela está passando por uma dessas 7 fases. Mas existem estudiosos que dizem, com uma outra visão, de que cada uma dessas cartas se refere a um período específico da história da igreja. Essas pessoas, eles catalogam esta carta como uma referência ao período, vamos dizer assim, de domínio da Igreja Católica, que começa a acontecer em 533 depois de Cristo, quando Justiniano assina um documento como rei, né, como imperador romano, dizendo que a religião oficial do Estado romano é a religião católica apostólica romana. Isso aconteceu em 533 depois de Cristo. E aí até 538 houve guerras, houve disputas. Em 538 oficialmente começou esse período, que eles dizem ser a Idade das Trevas. O período da chamada Idade Média, onde a Igreja Católica perseguia qualquer um que tivesse qualquer tipo de fé que não fosse do jeito dela. Onde a Igreja Católica começou a criar dogmas, muitos deles que são heresias. Quando você lê a Bíblia, você fala, meu Deus, isso aqui não cabe aqui dentro. E era a autoridade máxima. O povo foi limitado, ele não podia ter a Bíblia. E havia grupos, aqui e ali, né? Os mais conhecidos são os albaneses, os albigêneses, que viviam numa região ali para cima, um pouquinho da Itália, perto da Alemanha, um pedaço dos Alpes ali. Os albigêneses, eles viviam um evangelho muito puro e muito simples, baseado naquilo lá de trás. Eles não se contaminaram com nada. Esse povo foi praticamente exterminado pela Igreja Católica, porque eles não se rendiam ao culto a Maria, porque eles não aceitavam o sinal da cruz, porque eles não se rendiam à autoridade papal. E isso durou de 538 até 1798. Se você fizer a conta, você vai ver que isso são 1260 anos. E aí eles colocam isso como parte da profecia lá de Daniel, que nós já estudamos aqui lá no comecinho, quando ele fala de 2 períodos de 1260 anos. Então vejam que isso já aconteceu. Foi até 1798. Por que em 1798? Porque nessa época começou
a Revolução Protestante, a Revolução de Lutero. Calvino também já estava se levantando, e outros que não aguentavam mais aquela imposição dos dogmas católicos que valiam mais do que a palavra de Deus, do povo não poder ler a Bíblia. Mas se era a palavra de Deus e a palavra de Deus era para todos, por que eles não podiam? Então, por isso é chamado de Idade das Trevas. E por isso, a maioria dos estudiosos que catalogam esse período como sendo, né, de 538 até 1798, são católicos. Aliás, são protestantes, né? Se opõem aos católicos. Eu não vou entrar no mérito quem está certo e quem está errado. Mas isso é um fato, isso aconteceu, isso é história, não dá para apagar. A Igreja Católica foi a que mais matou cristãos na história. Porque ou era do jeito dela ou não podia ser cristão. E o jeito dela, nós sabemos, está cheio de deturpações, né? E vê, enquanto Deus determina uma punição severa para aquele grupo de pessoas que seguia essa mulher, que ele chama de Jezabel, fazendo referência àquela mulher, aquela feiticeira lá de trás, para o povo da igreja que era fiel a Deus, olha o que ele disse. Apocalipse, capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Observa, outra carga vos não porei. Deus não está dando um castigo. Eles já têm um. E qual era a carga que eles estavam levando? Essa é uma afirmação intrigante. Não existe um consenso real sobre isso. Não existe um cara que falou, olha, foi isso aqui. Não existe. Olha, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, pode ter sido aquilo outro. Eu li um monte de coisa e eu vou falar para vocês o que eu entendi. Mas se vocês pesquisarem na internet, se vocês pesquisarem especificamente sobre isso, vocês vão encontrar muitas opiniões divergentes, né? E aí, para mim, essa afirmação do Senhor, ela quer dizer que a própria falsa profetisa e a própria falsa doutrina que estavam lá dentro era um peso que eles tinham que carregar. Estava um fardo sobre eles. Eles haviam deixado aquilo acontecer e agora eles tinham que carregar. Eles tinham que resolver aquele problema. Eles tinham que lidar com ele. Eles, né, os membros fiéis da igreja de Tiatira, tinham que lutar contra esta falsa doutrina todos os dias. Resistir a ela, certamente, não ceder aos engodos de Jezabel no meio deles. E no que consistia essa falsa doutrina? Que era um peso que eles tinham que carregar. Que era algo contra o qual eles lutavam todo dia. A resposta ali mesmo. O que tendes, retende-o até que eu venha. O que eles tinham? Eles tinham a palavra do Senhor. Eles tinham o Evangelho. Eles tinham um modo de vida que Deus havia dado a eles. Diferente dos outros. E quando a gente fala de modo de vida, não é, você não pode se vestir igual aquele lá, né? Não era essas coisas, você não pode se maquiar, você não pode usar uma saia curta, uma blusa decotada, não é isso. Mas tem a ver com a conduta, com a maneira como as pessoas enxergam você. Você era igual a eles ou você era diferente? Você vivia do jeito que Deus queria e isso fazia com que você fosse diferente dos outros? Ou você vivia igual a todo mundo e isso fazia de você alguém desagradável a Deus? Tem muito o que questionar nesse assunto, não é? Veja, o Senhor reconheceu as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência daquela comunidade.
viu que suas obras, as últimas, eram melhores do que as primeiras. Logo, não eram mornos, nem desleixados. Mesmo assim, estavam permitindo que essa falsa doutrina se espalhasse. Aliás, eles já tinham permitido, né? Que a falsa profeta estivesse no meio deles, livremente ensinando e incentivando o povo a transgredir o mandamento justo e reto de Deus. Eu pensei muito, meditei muito, analisei muito, e a única coisa que eu realmente, de tudo que eu vi, me chamou a atenção foi o que eu coloquei aqui. Se você já amou alguém, de verdade, por exemplo, não precisa nem ser uma mulher, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você tende a perdoar, né? A passar a mão na cabeça em muitas coisas que com outros você não deixaria em branco. Isso é natural. Se você já amou alguém assim, você está começando a entender o que é que aquela igreja lutava contra. Seus filhos haviam sido corrompidos. Seus amados estavam indo atrás de atalhos. É fácil? Você vai botar para fora o seu filho? Eu vi 2 vezes isso acontecer na igreja. Nos meus mais de 30 anos que eu estou aqui, eu só vi uma pessoa obedecer esse mandamento. A nossa irmã Celeste. A outra pessoa que recebeu esse mandamento não obedeceu e está até hoje sofrendo o problema. É algo para a gente, né, não julgar, mas respirar fundo e pensar, será que eu teria coragem de expulsar o meu filho da igreja porque ele está fazendo algo que não agrada a Deus? Ou será que com todo o amor... Porque, gente, vamos falar sério. O que o Senhor tem falado conosco sobre perdoar, por exemplo? Porque não importa o que o outro fizer, a gente tem que perdoar, não é? Não importa o quanto o outro está errado, a gente tem que suportar. Não tem sido assim? Aí, imagina que a pessoa que você tem que suportar e perdoar é o seu filho. É mais fácil, não é? Mas se você parar de falar a verdade para ele, ele vai voltar atrás? Ele vai se arrepender? Se você não ficar insistindo em ensinar a verdade, ele vai te ouvir mais alguma vez? Ou aquilo vai ser para ele como que uma permissão. Meu pai não está nem aí, minha mãe não está nem aí, eu vou continuar fazendo. Entende? O tamanho do problema que esse povo estava carregando. Eles não tinham que pôr para fora uma falsa profetisa. Eles tinham que pôr para fora os filhos. Às vezes a esposa tinha que pôr para fora o marido. Ou o marido tinha que pôr para fora a esposa. Irmão, botar o outro para fora. Sendo que eles ouviam no Evangelho dizendo que eles deviam perdoar, suportar, ser longânimos. Nós não ouvimos isso também? Mas aqui não existe um momento que diz que a gente tem que deixar de falar a verdade, que a gente tem que deixar de insistir na verdade. Mas depois de falar 200 milhões de vezes, o único jeito era pôr para fora. Mas se eu pôr para fora, eu estou pondo meu filho para fora. E aí? Como sair dessa sinuca de bico? Como escapar? Sem desagradar a Deus, por aceitar a mentira, sem expulsar o filho e fechar as portas da salvação para ele. Vocês entendem que é um negócio muito estreito? É algo muito difícil. Por isso Jesus disse, eu não vou pôr outra carga aí não, mas vocês arrumaram o problema, se vira com ele. Guarda o que eu te dei
até que eu volte. Não deixa ninguém tirar de você. Mas você não pode tolerar isso aí mais no meio. Eu não vou tolerar. Eu vou trazer a espada. Situação difícil. Eu vou matar aqueles que se deram a ela. É o meu filho. É o meu sobrinho. É o meu neto. É o meu irmão. É meu pai. Difícil. Não é brincadeira, gente. Então, outro detalhe. Eles estavam, lembra que eu falei? Festas. Aquelas pessoas, aquela cidade, não era a mais rica, nem era a mais importante daquela região. Mas ela era a mais organizada. Lá não havia muitos nobres, mas os comerciantes estavam enricando por causa da maneira como eles faziam os negócios. Vocês já ouviram falar de lobby? Sabe o que é um lobby? Vamos dizer que o Giovanni trabalha com leite, o Adriano trabalha com queijo e eu sou vendedor. Eu vendo produtos derivados do leite, leite e queijo. De quem que o Adriano compra o leite? Do Giovanni. Então, de uma forma ou de outra, eu estou negociando com o Giovanni. O que é um lobby? É a gente se fechar os três aqui, combinar um acordo comercial que a gente ganhe e impeça outros de venderem aqui e a gente consiga ganhar muito dinheiro. Aí aparece o Rogério trazendo um produto derivado do leite que o Adriano não fabrica, que o Giovanni não tem, mas que ele pega leite de um outro cara. A gente boicota ele. Não deixa ele entrar. Se ele botar o produto no mercado, a gente joga o preço lá embaixo, que é para o dele quebrar. Isso é lobby. É assim que funciona o mercado. E é isso que eles faziam lá. Púrpura, só eles tinham. Então, era o preço que eles queriam. Ah, mas em tal lugar, e se eles soubessem que alguém estava indo em caravana para comprar de lá, eles atacavam, eles contratavam bandidos, eles davam um jeito de estragar o negócio. Isso começou a encher os olhos das pessoas da igreja. Porque elas começaram a ver que aquelas pessoas estavam melhorando de vida. Tinham boas casas, tinham conforto, tinham coisas boas que eles não tinham. Eles não estavam naquela situação da igreja de Filadélfia, que só tinha escravo. Filadélfia não, de Sardes, que só tinha escravos. Não, era uma igreja de pessoas, tinha comerciantes ali, tinha ourives, tinha gente como Lídia, vendedora de púrpura. Gente honesta, trabalhadora, dona do seu próprio negócio. Só que eles não conseguiam entrar nos outros negócios, por quê? Porque por trás dos sindicatos estava o paganismo. Aí veio essa falsa profeta, falou, gente, vamos lá, vamos participar da festa, qual o problema? A gente sabe que comer daquilo sacrificado para o ídolo não quer dizer nada. De fato. Mas e quem não sabe disso e está vendo? Como é que faz? Então, ela começou a seduzir. E aqueles mais fraquinhos começaram a ir. E começaram a participar dos negócios, começou a entrar dinheiro, eles começaram a melhorar de vida. E aí, quem que era o trouxa? O que fazia tudo certinho do jeito de Deus. Não é assim hoje? Quando a gente volta uns anos atrás e lembra da doutrina da prosperidade, teologia da prosperidade, não era exatamente isso? Você só está bem com Deus se a sua vida prosperar financeiramente. Isso, Deus
sempre teve que lidar dentro das igrejas. Talvez se a gente olhar para o lado, aqui mesmo a gente encontre alguns que estão nesse barco. Se amarrando a negócios que não são lícitos para ter um ganho, para melhorar de vida, sei lá para quê. É um fato, isso dividiu aquela igreja. E depois que o negócio começou, meu amigo, como é que você faz? Você costura? Tem coisa que não tem volta. Depois que começou, você tem que largar tudo, voltar lá atrás e começar do zero outra vez. E às vezes a gente não enxerga isso, mas foi isso que aquela igreja estava enfrentando. E não era que aquelas pessoas não mereciam amor, não era que aquelas pessoas não mereciam perdão, não era que aquelas pessoas não mereciam suportância, não era que aquelas pessoas não mereciam longanimidade, mas a paciência de Deus tem limite. E ali chegou no limite, não dá mais. Gente, está perdendo o caminho da salvação, por causa disso aqui. Então eu vou acabar com esse grupinho que está fazendo essas coisas. Será que isso foi só naquela época? Será que isso não acontece hoje também no mundo? A gente não vê algumas igrejas que estão na mídia. Meu, tudo que se fala envolve dinheiro. Tudo, vou para a campanha, não sei para quê. Nós vamos ter não sei o quê do louvor, é tanto ingresso. Nós vamos ter... Tudo não envolve dinheiro. Então está cheio de gente assim no mundo hoje. Aquela igreja tinha uma falsa profeta. Eu nem sei quantos tem no mundo hoje. Ensinando as pessoas a misturarem a santidade de Deus com as coisas comuns do mundo. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar, melhorar, se esforçar, fazer negócios, investir em ações, poupança, ou lá no que você quiser. Não é isso. Mas é que existe uma maneira de fazer essas coisas com Deus à sua frente. E existe uma maneira de fazer isso do seu jeito. O seu jeito, como o de qualquer ser humano, é um atalho. É uma tentativa de chegar lá na bênção de Deus sem ter que ralar todo o caminho. É complicado. É complicado. Então, percebem o tamanho, o peso que aquele povo já estava carregando? E veja, como eu disse, para alguns, o Senhor falou, os que com ela, adulteraram, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mas ela, ele diz, porém numa cama. Ou seja, Deus vai adoecê-la, vai enfermá-la, vai levá-la à morte. E ferirei de morte os seus filhos. Para ela uma sentença, para os que estavam apenas, como é que a gente fala? Macaco que muito pula que é chumbo. Então estava para lá e para cá, cocheando entre dois pensamentos. A esse, uma grande aflição, uma grande tribulação, para que eles se arrependam. Mas para os que já foram de verdade, morte. Não é brincadeira. Aí você olha e fala, mas é o meu filho. Se ele se arrepender. Por isso, gente, no que se refere à palavra de Deus, a função do ministro aqui não pode ser dar para vocês o que vocês querem. Entre anunciar a palavra e denunciar o pecado, ainda que isso ofenda alguém, a linha é muito tênue. Porque a verdade é a verdade, você gostando dela ou não. E isso faz com que a gente
Perceba que algumas igrejas, cujo foco fica o eu. Ó, você, e aquela coisa, né, te exaltando. Meu, corre. Porque o dia que o foco for você, você virou um alvo para Deus. E não é um alvo para Deus fazer bem, é um alvo para Deus destruir. Porque na igreja, o eu sou é Ele, não é a gente. Independente de estar aqui ou aí, não é nenhum de nós. E aquela turma fiel, aquela turma que não havia se deixado levar pela sedução, pelo engano, cujo amor não tinha esfriado, cujas obras eram abundantes, cuja paciência era notória. Aquela turma que começou bem e estava terminando melhor ainda. Estava tolerando que as riquezas do mundo seduzissem seus filhos. E para não bater de frente, pararam de denunciar. Para não desagradar, pararam de mostrar o erro. E o resultado é, vocês não pecaram, mas estão deixando pecar. Eu vou dar uma lambada. E quando Deus bate, é a morte. Leia em casa, eu até coloquei aqui mais alguns versículos, eu nem terminei de ler o texto, na verdade. Né? Leia em casa, 1 Coríntios capítulo 8, leia inteiro. É interessante, porque lá ele fala da comida oferecida aos ídolos, das festas, tal, está lá. Quando fala de enriquecer, negociatas, de aceitar essas coisas oferecidas aos demônios, também 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o 18. Né? Então, lembrando aqui, a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você voltar no estudo da aula lá de trás, deixa eu ver qual que é aqui, gente. Sem óculos eu não enxergo a Bíblia, passa tudo aqui. Na igreja de Éfeso, né? Foi a segunda que a gente leu. Não, é a primeira que a gente leu. Ele fala exatamente das doutrinas dos nicolaítas. Lembra que eu disse para vocês? Qual que era a visão dos nicolaítas? Era misturar a realidade do mundo com uma vida cristã. Era trazer para dentro da igreja, ou melhor, levar da igreja para fora, pessoas para que elas vivessem do mundo, da maneira do mundo, e não da maneira de Deus. Né? Quando a gente vê também, na igreja de Pérgamo, né, fala de Balaque, fala também daqueles que são nicolaítas. Eu até comentei com vocês, havia um ditado antigo. Né? Buscai primeiro a vossa vontade, para que depois venham o reino de Deus e as boas coisas. Foi isso que a gente leu? Não, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então pode ver, o que fomentou numa igreja, criou aquela contenda, na outra de outra maneira, mas o resultado é o mesmo. E isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Foi isso que gerou nos protestantes antigos aquele medo de se relacionar com o mundo, de viver, de ir numa praia. Ah, não posso porque eu sou crente. Ah, não porque eu sou crente. Não é isso que contamina, mas contamina você viver do jeito do mundo e achar que a palavra de Deus você pode viver de qualquer jeito, como você vive a vida aí fora. Esse é o problema. É não querer ouvir quando Deus fala.
Não querer se curvar, porque você está acostumado a fazer daquele jeito e acha que é normal e todo mundo faz, espera aí, mas agora Deus está pondo um jugo na igreja e tá. O que Jesus disse? Os que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu vou colocar sobre vocês o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas é jugo. E se você não entende o que isso quer dizer, jugo era o nome de uma peça colocada no pescoço do boi, para que ele pudesse ser manobrado. E ao mesmo tempo, essa peça era um suporte para que nele fosse colocada a carga. Sem o jugo, o boi andava sem direção e não tinha como você colocar nada. Como é que você amarra algumas coisas nas costas de um boi? Já viu um boi de perto? As costas do bicho é assim. Não dá para você colocar nada lá. Aí criaram o jugo. Encaixa aqui no pescoço, encaixa lá atrás, tem umas coisas laterais. Dá para pôr um monte de peso. Fica um estradinho ali, umas coisas penduradas. Você põe carga no bicho, ele vai embora, ele nem sente. Então o jugo de Jesus é ruim? Não, é suave, mas é jugo. Você tem que fazer do jeito dele, você não pode fazer do seu, porque só ele tem as palavras da vida eterna, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ouvir quem? Você vai seguir a quem? E seguir a Jesus é estar debaixo do jugo do Senhor. E aí o jugo do Senhor pode vir dizer para o Alexandre, você, a partir de hoje, não toque numa cerveja. Aí fala para o Áltares, você pode até tomar cerveja, até cair, mas nunca mais beba Coca-Cola. Aí fala para Ana, toma batida até você dar uma batida, mas não ponha refrigerante de nenhum tipo na sua boca. 3 pessoas, 3 situações diferentes. E 3 mandamentos do Senhor. Para cada um jugo diferente. Mas é jugo. Então entenda que existe uma diferença entre você ser livre para fazer tudo que você quer do seu jeito, e você ser livre, mas ter um Senhor à sua frente. Que te ama, que quer o melhor para você, mas o melhor dele não é o seu. Vai ter hora que você vai ter que abrir mão da sua vontade para ouvir o que ele tem a lhe dizer. Por isso, Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus, o domínio dele. E a sua justiça, ou seja, a sua vontade, a sua razão, o seu motivo, o dele, não o seu. E depois que vocês estiverem debaixo do domínio de Deus, seguindo a vontade de Deus, tudo aquilo que vocês precisam, Ele vai lhes dar. Depois, não antes. Aquele povo queria antes. Está cheio de gente hoje querendo antes, querendo atalho, querendo chegar no resultado, na bênção, sem dobrar o joelho e orar, sem se render, sem se confessar ao Senhor, sem se arrepender de fato, para obter o perdão real. Isso é o Evangelho. Viver a vontade do Senhor. Aquele povo viveu. Mas em algum momento, abriu concessões para que no meio deles, alguns não vivessem. Sabe quando você encontra um irmão aí fora? E aí você vai conversar com ele, bate um papo e tal. E às vezes vem, principalmente aqueles mais antigos, falam, eu sou um cristão desviado, eu estou afastado da igreja. Existe cristão desviado? Existe? Sim ou não? Não. Ou ele é cristão, ou ele está desviado. Não existe cristão desviado. Eu não estou cristão agora, mas eu sou cristão. Como assim? Você está com Cristo? Não, no momento não. Então você não é cristão.
A gente passa por fases na vida, mas no momento em que estamos longe, a gente não pode dizer que está perto. Ah, eu tomei um cafezinho com Jesus ontem, pá. Funciona? Não. Então é disso que aquela igreja sofria. E se a gente olhar para o lado, quantas vezes a gente já viu isso? Quantos estavam aqui com a gente há algum tempo atrás já não estão mais? Uns por um motivo, outros por outro. Mas se você for olhar, quantas vezes já entrou divisão nas igrejas? Por esse ou por aquele motivo? Mas se existe uma divisão, já está errado. Não importa se o motivo é bom ou mau. Não era para ter. Não é verdade? Então, lembrem-se disso. Quando buscamos o reino de Deus, nós nos colocamos à disposição dele. Se em algum momento a gente quer fazer as coisas de uma maneira que não é a dele, nós estamos pegando esse acordo e rasgando. Acabou o contrato. Quebra de contrato. Não, mas eu não deixei de crer em Deus, só que nesse ponto, tá, você não concorda. Não concorda. Você disse isso para ele? Você deixou ele te convencer? Ou você simplesmente não concordou e foi fazer do seu jeito? Essas pessoas, elas amavam tanto que elas acharam que elas tinham que suportar o erro. Mas a palavra nos manda suportar quem erra, não o erro. Aborrecer até a roupa contaminada. Mas não despreze a pessoa. E eles confundiram as coisas. Em algum momento, eles deixaram a brecha. Por quê? Porque eram pessoas que eles amavam. E a gente, às vezes insiste com o filho, não, vamos para o culto. O filho, não quero hoje, amanhã eu vou. E não vai hoje, não vai amanhã, não vai daqui uma semana. E está tudo bem. Está tudo bem. Aí o seu filho começa a agir de uma maneira contrária ao Evangelho. O que vai acontecer? Ele vai romper o laço com Deus. Talvez ele dê uns passos lá fora, se assuste e volte. Glória a Deus se ele voltar, seja o filho pródigo. Pródigo não é porque voltou. Pródigo é porque foi e desperdiçou tudo. Mas esse filho pródigo da Bíblia voltou. Quantos não voltam? Quantos não querem reconhecer que erraram? Quantos, por causa disso, passam a vida desperdiçando a vida para não ouvirem uma correção do Pai? Então lembre-se disso. Isso aqui tem, eu diria até algo a ver com a nossa realidade atual, dentro do contexto do que o Senhor tem falado com a igreja. Às vezes a gente tolera, não a pessoa que está errando, a gente tolera o erro da pessoa. E não é exatamente esse o ponto. Devemos tolerar a pessoa que erra, suportá-la até que ela esteja forte. Mas isso não quer dizer calar a boca e não dizer a verdade. A não ser que Deus mande especificamente, num ponto específico, a verdade tem que ser anunciada. Porque a verdade liberta. A verdade do Senhor liberta. Não é a minha verdade, olha, você está errado porque eu passei por isso. A minha experiência vale para mim. Ela não vai valer para ninguém. Um testemunho, efetivamente, funciona, mas mesmo assim, a pessoa vive diferente. E aí? E aí, busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em tudo. E tudo nos será acrescentado conforme a necessidade. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e bendito, glorificado seja o Teu nome, exaltado e engrandecido para todo sempre, pela Tua atenção e cuidado com os detalhes, Senhor.
O Senhor viu no meio dessa igreja, Senhor, uma semente ruim brotando. E com certeza o Senhor deu palavra, deu direção, deu orientação para aquelas pessoas daquela época se corrigirem, e elas passaram por cima. Senhor, nós te pedimos, não deixa que os nossos olhos estejam fechados. Abre, Senhor, os nossos olhos, unge os nossos olhos com o colírio, tira o véu, para que a gente enxergue as coisas como elas são de fato, e não se deixe levar pela realidade do mundo, pela sedução das riquezas, pelo desejo da carne, por tudo aquilo que é passageiro, Senhor, mas que o nosso coração esteja firme em Ti, e que possamos, Senhor, oferecer a Ti, como aquelas pessoas, obras, fé, amor, paciência, resignação, longanimidade, estar diante de Ti com inteireza, com amor e verdade, para a honra e glória do Teu nome, pois é a Tua vontade que, Senhor, verdadeiramente tem poder para nos salvar e nos tirar, Senhor, da condenação do pecado. Nos ajuda, como Tu fez com aquele povo, fala conosco e nos ajuda a entender tudo isso, para que a gente esteja pronto para escapar das coisas que virão. Eu entendo que essas cartas foram escritas antes do Senhor descrever todos os assuntos do que aconteceria, dos castigos, Senhor meu Deus, das penas que seriam derramadas, porque o Senhor não quer que a Tua igreja passe por esses momentos, Senhor. Então nos ajuda a entender esses exemplos, a trazê-los para dentro de nós, para a nossa realidade, para que nós possamos escapar da Tua ira que será derramada sobre a terra, cobertos pelo sangue de Jesus, para uma eternidade de vida contigo, em nome do Teu Filho amado. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.